A paz do Senhor para todos. Vamos fazer um breve comentário sobre a lição de número 3, que tem por epígrafe a natureza dos demônios, agentes da maldade do mundo espiritual. O que me chamou a atenção aqui é no texto, né, da leitura diária de Mateus, capítulo 12, versículo 24, né, onde está escrito aqui: Beelzebul, próprio Satanás, é o príncipe dos demônios. Notemos que nesse texto Jesus está diante dos homens e diante de uma ação de Jesus, muitos acabaram falando algumas coisas, né, que levou ao Senhor Jesus a dar uma resposta para aqueles homens, né, que estavam naquele momento até blasfemando contra o Senhor. No texto de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22 diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Observe que eles acusam Jesus, né, de expulsar os demônios através de Beelzebul. Beelzebul, dentro de um conceito mitológico, baseado em algumas questões culturais, tanto dos fenícios como dos cananeus, temos que notar rapidamente aqui a etimologia da palavra Beelzebul. Aqui vem do hebraico Baal Zebub, que na verdade Baal é uma divindade na mitologia filisteia e também na mitologia cananeia, e com algumas referências na Bíblia. A sua origem mitológica, dentro do panteão das nações antigas, né, dizia que ele era o Senhor dos trovões, o Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, e também ele era associado ao Deus da crueldade e também da pestilência. Nós podemos ver que no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22 em diante, quando Elias confronta os profetas de Baal, observe que naquele episódio havia um ritual muito estranho, muito cruel por parte daqueles que estavam invocando a Baal. Veja que no versículo 28 do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, diz assim: E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Note que uma das questões que os demônios querem é derramar o sangue, é destruir o homem, é causar dor, causar coisas ruins, né? Por isso que algumas enfermidades e que levam as pessoas a padecerem, algumas enfermidades são lançadas por espíritos malignos. Pois bem, já Zebub, Deus das moscas e da pestilência. Repare que há muitas pessoas que têm as suas casas com sujeiras, sem higiene, isso tudo de uma maneira, uma influência satânica, diabólica, para levar a pessoa a estar num ambiente sujo, ruim. Isso nós podemos comprovar que todas as pessoas, geralmente que estão endemoniadas e que vivem pelas ruas, repare que elas sempre estão em casas abandonadas,
onde tem sacos de lixo, fezes, urina e outras coisas mais, né? Estão sempre em locais abandonados, locais destruídos. Então isso tudo não é de agora, é de séculos atrás, quando as pessoas ficavam em ambientes hostis, ambientes terríveis. Isso tudo influência dessa entidade chamada Zebub. Pois bem, mas segundo a mitologia, né, dos povos, porque como podemos comprovar na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, quando está descrito aqui que as pessoas elas tinham, né, elas, a partir do versículo 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Observe que as nações antigamente, eles criaram para si conceitos sobre a religião, sobre várias leis morais, civis, cerimoniais. E uma dessas crenças ou mitologias, como podemos entender, é que sobre esses dois deuses, Baal e Zebub, no qual originou essa palavra Belzebu. Mas vamos ver aqui a origem da etimologia dessa palavra. Pois bem, repetindo aqui, Baal significa o senhor dos trovões, da agricultura, da fertilidade, também associado à morte e à crueldade. Zebub é o deus das moscas e também da pestilência. E segundo a mitologia, Zebub ele era um arqui-inimigo de Baal. Então, numa luta, Baal acabou derrotando Zebub. E nessa batalha acabou abrindo um buraco, né, e lançando os dois no abismo. E esse abismo sugou eles dois, esses dois seres, essas duas entidades, e os uniu em um só. Então, quando eles foram unidos em um só, tornou-se Belzebu. Essa personalidade agora, essa personificação unida, né? Eles foram lançados, né? Foi lançado no inferno, e no qual Satanás acabou resgatando esta criatura de lá e lhe dando muito mais poderes, né? Algumas, eh, alguns títulos, né, foram dados a essa criatura, agora unificada como o príncipe dos demônios e o senhor da pestilência. Por isso que no texto em apreço de Mateus, capítulo 22, capítulo 12, versículo 22, como nós lemos, há então essa polêmica, né? Essa palavra dos fariseus dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, que era Beuzebu. Mas nós vemos que, na verdade, Beuzebu nada mais é do que o próprio Satanás, visto que esse querubim ungido, que foi lançado à terra, que foi expulso do reino dos céus, adquiriu muitos nomes, como Diabo, né, que significa aquele acusador, aquele difamador, foi também chamado de a serpente, foi chamado de o dragão, né? Satanás é uma palavra hebraica que significa o adversário. Então ele é o adversário de nossas almas. Satanás ele é considerado como um deus, mas não por natureza, mas por aqueles que lhe seguem, que lhe obedecem. É como a própria Bíblia retrata na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 4, que Satanás, ele é considerado o deus deste século, no qual cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo Jesus. Pois bem, nós também vemos que Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de São João, chamou o diabo de o príncipe deste mundo, né? E disse que nada tem a ver com ele. Ou seja, Satanás ele governa esse mundo. Ele tem autoridade nesse mundo
porque Deus tinha dado autoridade ao homem, né, quando criou a terra, e disse: dominai, subjugai, sujeitai todas as coisas. Mas no momento que o homem desobedeceu a Deus, então esse domínio passou para Satanás. Por isso que Satanás, no Evangelho de São Lucas, ele disse para Jesus: tudo isso aqui eu te darei, porque a mim me foi entregue. Mas veja que a natureza de Satanás, a natureza dos demônios, a sua atividade é perturbar a obra de Deus. Ele opõe-se ferozmente ao Evangelho, ele domina, ele cega, ele engana, ele acaba enlaçando os ímpios, ele aflige, ele tenta, ele é descrito como um presunçoso, orgulhoso, mas também ele é poderoso. Ele tem um poder de persuasão, ele tem recursos para atrair o homem ao pecado. Ele é maligno, ele é cruel, ele é enganador, ele é feroz, como a própria Bíblia nos descreve na Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, que ele brama como um leão, mas ele não é o leão, ele apenas brama como um leão. O leão verdadeiro chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o leão da tribo de Judá. Nós vemos que a atividade do diabo não está limitada apenas nas suas operações aos ímpios, ele também procura atingir a igreja de Cristo, tentando criar dissensão, tentando dividir a igreja, tentando atuar de uma maneira para colocar no coração dos santos os sentimentos carnais. E essa razão que o leva a frequentar muitas das reuniões religiosas, em muitos lugares, Satanás sempre procurará perturbar o ambiente, causando divisões. Por isso que a igreja deve estar atenta quanto a essa operação demoníaca. O motivo dessas atividades é que ele tem ódio de Deus e ele também nos odeia por sermos a imagem e semelhança do Senhor. Então, o que ele tem? Ele luta contra Deus, ele investe contra todos nós, né? Então, a nossa batalha é uma batalha espiritual, porque o diabo vai sempre atuar usando pessoas para nos atingir. Por isso que nós devemos ter maturidade para discernir as situações. O diabo, ele é invejoso, ele tem um sentimento, juntamente com os demais anjos caídos, né, que são os demônios, para atuar de maneiras diversas. Por isso, nós devemos estar atentos quanto às suas operações, quanto à sua ação. E toda ação maligna será repreendida, será impedida se nós utilizarmos o nome do Senhor Jesus. Que Deus assim vos abençoe.